Boa noite a todos. Para nós é motivo de muita alegria estarmos aqui reunidos. E hoje, como de costume, nós vamos iniciar com a leitura de uma mensagem do livro Fonte Viva e a prece inicial, que será feita pela Lore. Boa noite a todos. Vamos começar, então. Leitura do livro Fonte Viva, capítulo 33, Erguer e Ajudar. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 41. Muito significativa a lição dos Atos, quando Pedro restaura a irmã Dorcas para a vida. Não se contenta o apóstolo em pronunciar palavras lindas aos seus ouvidos, renovando-lhe as forças gerais. Dá-lhe as mãos para que se levante. O ensinamento é dos mais simbólicos. Observamos muitos companheiros a se reerguerem para o conhecimento, para a alegria e para a virtude, banhados pela divina claridade do Mestre, e que podem levantar milhares de criaturas para a esfera superior. Para isso, porém, não bastará a predicação pura e simples. O sermão é realmente um apelo sublime, do qual não prescindiu o próprio Cristo. Mas não podemos esquecer que o celeste amigo se doutrinou no monte, igualmente no monte multiplicou os pães para o povo esfaimado, restabelecendo-lhe o ânimo. Nós, os que nos achávamos mortos na ignorância, e que hoje, por acréscimo da misericórdia infinita, já podemos desfrutar algumas bênçãos de luz, precisamos estender o serviço de socorro aos demais. Não nos desincumbiremos, porém, da tarefa salvacionista, simplesmente pronunciando alguns discursos admiráveis. É imprescindível usar nossas mãos nas obras do bem. Esforço dos braços significa atividade pessoal. Sem o empenho de nossas energias na construção do reino espiritual com o Cristo na terra, debalde alinharemos observações excelentes em torno das preciosidades da Boa Nova ou das necessidades da redenção humana. Encontrando nosso irmão caído na estrada, façamos o possível por despertá-lo com os recursos do verbo transformador. Mas não olvidemos que para trazê-lo de novo à vida construtiva, será indispensável, segundo a inesquecível lição de Pedro, estender-lhe fraternalmente as nossas mãos. Bom, meus irmãos, então vamos fazer a nossa prece inicial para a gente começar os nossos estudos da noite de hoje. Vamos fechar os nossos olhos nesse momento e falar com Deus, nosso Pai, com o Mestre Jesus. Deus de infinita bondade e misericórdia, agradecemos ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos reunidos aqui com nossos irmãos em tantas partes, em tantos lares, para mais um estudo. Pedimos ao Senhor que tenhamos esclarecimento, que possamos absorver cada ensinamento que será dado a nós hoje e que possamos levar esses ensinamentos para o nosso dia a dia e que assim como nos ensinou esse aprendizado que acabamos de ler aqui, de escutar, que possamos levar esses ensinamentos aos nossos irmãos no nosso dia a dia, nossos irmãos que sofrem, e praticar sempre o bem em busca da nossa evolução moral, espiritual. Que nossos instrutores, nossos professores da noite de hoje também possam estar aí amparados pela espiritualidade benfeitora e que assim possamos absorver o máximo de conhecimento. Obrigada a todos por mais essa oportunidade. Que assim seja. Obrigada, Lore. De nada. Então, boa noite mais uma vez a todos, sejam todos muito bem-vindos. Para nós é uma alegria estarmos reunidos. Para quem não conhece, o MEP é um estudo sistematizado da mediunidade realizado presencialmente na FEEGO, em razão da pandemia
Esses encontros presenciais estão suspensos e nós estamos fazendo o estudo pelo Zoom com as turmas inscritas. São 2 turmas e eles acontecem às segundas-feiras. Hoje, esse encontro nosso é encerrando o semestre. Então, para fortalecer os vínculos, para a gente compartilhar tantas coisas bacanas que nós temos aprendido, a gente resolveu abrir algumas aulas, né? Nós tivemos uma no início do semestre, uma no meio, outra agora, teremos também no segundo, para que o conhecimento chegue para todos da melhor forma possível. Gostaríamos também de divulgar nosso Instagram, que é mep.feego, que é voltado exclusivamente para a divulgação do estudo aprofundado da mediunidade, com base nas obras básicas e também complementares. Hoje, quem vai apresentar para nós essa aula tão especial é a nossa querida Eulália Bueno, que eu acredito que seja conhecida de todos, uma trabalhadora assídua da doutrina espírita, divulgadora, destemida, né, que sai desbravando todo esse Brasil, autora de livros que nos enriquecem, que nós temos a grande satisfação de chamá-la de amiga, que aceitou nosso convite com muita alegria. Então, que ela receba desde já a nossa gratidão, o nosso abraço, e ela proferirá o estudo de hoje, que o título é Mediunidade, Instrumento de Esperança, né? Principalmente nesses dias que nós estamos vivendo. Eu gostaria, antes de passar a palavra para a Eulália, de avisar a todos que nós teremos um espaço para perguntas e respostas ao final. Então, a gente pede que essas perguntas sejam feitas via chat aqui pelo Zoom, e aí, assim que a Eulália terminar a sua fala, nós transmitiremos a ela as perguntas para que ela possa responder. E gostaria, por fim, de agradecer a todos mais uma vez que estão presentes, em especial, eu notei aqui 2 irmãs de Portugal, né, suas conterrâneas, né, Eulália? Que mesmo estando há 4 horas na nossa frente, né, lá já são meia-noite, mais ou menos, e elas continuam aqui com a gente, firme e forte. Obrigada pela presença de vocês, e é com você, Eulália. Obrigada, Marina. É uma alegria estar novamente hoje, particularmente pela 2ª vez na FEEGO, né? Então, é com muita gratidão que eu participo desse encerramento, desse grupo de estudos, onde eu já estive de forma presencial. Então, temos aqui grandes amigos da FEEGO, da nossa Casa Espírita também, o que me deixa profundamente feliz. E as 2 irmãs, uma consanguínea mesmo, lá de Arouca, e a outra de Coimbra, de uma casa espírita, cuja mentora espiritual é Maria do Rosário. Então, isso nos mostra a universalidade, né, dos benfeitores espirituais. A leitura que a Loren fez foi muito propícia, porque ela vai nos dizer que não basta o conhecimento, nós precisamos alongar as mãos no trabalho. E por mais que nós acreditemos que estávamos fazendo o possível dentro da casa espírita, perante tudo que aprendemos, nós não estávamos fazendo quase nada. Estar presentes às reuniões mediúnicas, sermos ou médiuns de psicofonia, ou de sustentação, ou dialogadores, não importa. É uma bênção que nós vínhamos desperdiçando continuamente. Por que desperdiçando? Porque não trazíamos para casa. Então, a maioria de nós, e o projeto Manuel Filomeno de Miranda é muito claro quando nos coloca naquele livro Reuniões Mediúnicas, uma entrevista que Divaldo ofereceu em 1982, onde ele dizia se sentir compadecido daqueles que iam às reuniões mediúnicas e acreditavam que o intuito único era
resgatar espíritos, fosse do sofrimento ou da crueldade em que se encontrasse. Essa é uma das partes apenas da reunião mediúnica que nós não víamos fazendo. Como assim não vínhamos fazendo? Nós tínhamos diálogos maravilhosos, nós ouvíamos os espíritos chorarem, sofrerem, dizerem-se aliviados, outros se calavam, os que se calavam, obviamente, nós achamos que eram os que nós convencíamos de pronto, e estávamos profundamente enganados. Porque só se convence pelo exemplo, pela vivência, não pelo discurso. E nós estávamos, inclusive, chegando à casa espírita, extremamente cansados, às vezes muito chateados com algumas situações do dia, e já íamos nos aproximando, pedindo para nós. Então, dizendo aos benfeitores que só eles poderiam saber de como havíamos chegado ali, quanto sacrifício fizemos para chegar ali, quando éramos privilegiados dessa convivência. Pedindo que eles nos ajudassem a ter força, a ter energia, para podermos, por nossa vez, oferecer aos espíritos. Como estávamos enganados. Como isso mostra que, embora tenhamos lido muito, estudado muito, nós assimilamos pouco. Então, o espírita precisa compreender o espiritismo e não sabê-lo de cor. Quando a gente vai lá na Revista Espírita, num item intitulado Organização do Espiritismo, em dezembro de 1861, está muito claro que o objetivo do espiritismo não é buscar os perfeitos, porque num mundo de expiações e provas, que é a casa natural de espíritos imperfeitos, como é que o espiritismo podia procurar a perfeição? Então, ela não pertence a esta casa, exceto verdadeiros missionários que de tempos a tempos se vestem de carne para nos legar o quê? Discursos? Não. Exemplos, para ver se nós gravamos o caminho. E a dificuldade se estende. O objetivo do espiritismo é encontrar os que se esforçam para domar as más inclinações. É o único caminho de se tornar um espírito perfeito. Se estamos aqui num mundo de imperfeições, é óbvio que todos precisamos mudar. Tem gente que acha que não, que está bem assim, que a gente tem que conviver com ele dessa maneira, mas não é assim. Outro livro, Médiuns e Mediunidades, de Viana de Carvalho, por Divaldo Pereira Franco, no seu capítulo 25, Médiuns Seguros, ele ressalta esse objetivo do espiritismo, que o esforço constante desenvolvido pelo médium para domar as suas más inclinações, para vencer os seus impulsos negativos, o credencia a simpatia dos bons espíritos, que nele vem um instrumento útil para os objetivos elevados do bem. Opa! Então, a mediunidade é um comprometimento assumido de que naquela reencarnação eu vou fazer mais esforço do que já fiz em outras para domar as minhas más inclinações. Então, assim como você se credencia ou se inscreve para participar deste grupo de estudos, nós também nos inscrevemos para essa vivência no campo da mediunidade, porque ela não é feita
por espíritos de alta envergadura, nem porque nós somos diferenciados, é porque nós chegamos ao fundo do poço. A verdade é essa. De tal maneira que Emmanuel, no livro que leva o nome dele, no seu capítulo 11, Mensagem aos Médiuns, vai dizer assim: os médiuns, em sua generalidade, não são missionários, são almas que fracassaram desastradamente. Então, não apenas fracassaram, mas foi desastradamente, que contrariaram sobremaneira. Então, não contrariaram pouco, contrariaram muito o curso das leis divinas, e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. Vamos avaliar que o que Emmanuel nos coloca é: somos grandes devedores. Talvez, se não tomássemos esse comprometimento, viríamos à Terra de forma compulsória, expiando graves equívocos do passado, num corpo limitado, num cérebro doente, mas nós preferimos o trabalho. Por isso, a lição lida e retirada de Atos dos Apóstolos, sob a orientação de Emmanuel, é clara: nós precisamos trabalhar. Então, ser médium não é sentar em uma sala mediúnica e, vulgarmente falando, receber espíritos, convencê-los de que estão errados, se nós mesmos não tomamos para a própria vida aquilo que levamos para eles. O que vinha acontecendo, e se nós formos corajosos, vamos reconhecer. Eu ainda não encontrei um grupo em que as pessoas não estivessem passando sérias dificuldades, doenças em sequência, muito desânimo, obstáculos para que não comparecêssemos. Tudo isso já vinha nos falando assim: olha, quanto mais lição de moral você der e não tomar para si, mais equivocado é o seu caminho. Pois se você veio como médium, o que nós vemos é que ser médium requer um adestramento de dezenas de anos. Dezenas de anos. Às vezes passamos no mundo espiritual, nos preparando para essa tarefa, muito mais do que vivemos numa vida longeva. Então, não somos atirados a uma arena sem saber como chegamos lá, mas escolhemos. Não há mediunidade compulsória, há reencarnação compulsória. Olha que interessante. Mediunidade compulsória não há. Há aquela mediunidade que, quando se vê na convivência do mundo, cercada pelos valores materiais, ou por aquela significação de bajulação que muitos oferecem aos médiuns, hoje, esperemos que isso esteja diminuindo, porque conforme vamos estudando, compreendendo a mediunidade, nós vemos que eles não são missionários, né? Então, não adianta incensá-los, colocá-los num pedestal, porque tudo vai combinar para uma queda drástica e dolorosa. Então, mediunidade é comprometimento. E quando nós falhamos, quando nós atiramos essa oportunidade, a irresponsabilidade, então
aquilo que falam no centro é verdade. Se eu não trabalhar a mediunidade, nada na minha vida vai dar certo. Não, não é verdade. O cinzel da mediunidade é a condução moral, e não o número de espíritos que nós recebemos, ou que nós dialogamos, ou que nós presenciamos. Mas é o exemplo. Eu tenho citado muito, porque estamos vivendo um instante de graves aflições. É o momento, eu brinco, que é o momento que Jesus está sacudindo o tapete. E toda a sujeira embaixo do tapete está saindo. E quem de nós não colocou uma sujeirinha que seja pequena embaixo do nosso tapete? Então, nós estamos, inclusive, muito espantados em ver pessoas que nós imaginávamos que conhecíamos, de repente mostrarem um lado que a gente não acredita que existisse. Então, nós estamos vendo tudo em grau muito maior, em grau superlativo. A criminalidade alavancou, as doenças, os transtornos psiquiátricos também, o suicídio como bem-estar no Obras Póstumas, na sua parte 2, quando Kardec fala da iniciação dele ao espiritismo, no item regeneração da humanidade, que nestes tempos os suicídios se multiplicariam em números impensáveis, inclusive entre as crianças, porque as crianças também são espíritos, também sofrem obsessão, também portam mediunidade, também trazem complexos de culpa que, se não são amenizados na infância, com o cuidado dos seus genitores, podem se tornar agravantes que os conduzam ao suicídio, sim, na mais tenra idade. Então, neste momento, é óbvio que os espíritos que estavam embaixo do tapete, que agora foram sacudidos, eles ataquem a todos. Então, as dores são excruciantes, as problemáticas estão na vida de todos, porque afastados da casa espírita, da reunião mediúnica, da convivência fraterna, isolados, nós somos mais frágeis. Por isso, encontros como este não podem deixar de acontecer, porque a vibração se faz. Não, não é a mesma coisa. Só quando eu estou lá na casa, naquela salinha pequena, que todo mundo se abraça, é que a vibração realmente a gente sente. Tudo bem. Então, a vibração do mundo espiritual não chega a nós. Nem a benfeitora, claro que chega. Nós estamos totalmente distraídos. Então, íamos para a reunião mediúnica como aquele salvador da pátria, né? Eu vou lá e os espíritos que foram designados para a reunião vão receber assistência, mas de lambuja eu levo os que também estão na minha casa, que estão perturbando o ambiente, que estão se infiltrando no meu pensamento, como se essa infiltração não tivesse nada a ver com a forma como vimos nos comportando. Mas eu sou uma pessoa maravilhosa, eu não faço mal para ninguém. Isso é tão comum ao nosso entendimento, que lá na pergunta 642, Kardec colocou isso aos espíritos e eles disseram que não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem. Então, olha isso, se não fizermos o bem, a ausência dele por si só já é um mal, e a responsabilidade é nossa. Aí, nós em casa, como é que trabalhamos mediunicamente? Pois é. Estamos na reunião mediúnica. Aparece lá um serial killer. Vocês estão aí em Goiás. Encerrou-se hoje, entre aspas, uma verdadeira caçada a um criminoso. Mas se ele
viesse à nossa reunião mediúnica, sem que nós o reconhecêssemos ou soubéssemos o que ele teria feito, como é que o receberíamos? Primeiro de cara, porque a gente não estuda como se deve encetar um diálogo, nós já vamos recebendo como irmão, como irmã. E muitas vezes ele não quer ser irmão de ninguém, tampouco de nós, que estamos nos intrometendo na vida dele. Nós não sabemos como foi que ele chegou, ele veio porque quis, ele foi trazido. Como é que funcionou isso? Então, chega um desconhecido na sua casa, bate na porta da sua casa, e você já vai chamando de irmão, já vai abraçando? Não. E por que que você faz isso com ele? Porque ele é um espírito, porque eu sou espírita, porque eu estou numa reunião mediúnica, eu já vou dizendo, aqui é uma casa de oração, nós estamos aqui te recebendo em nome de Jesus, só que Jesus não combina com a nossa vida cotidiana. Porque lá fora, nós nos comportamos, às vezes, como quem nunca conheceu Jesus. Se alguém bate a porta da nossa casa, nós não o recebemos como estamos recebendo aquele espírito. Ah, mas ele não sabe. Sabe sim. Quando nós estudamos o início do livro dos Espíritos, que nós vamos ver quais são os dois princípios que formam o universo, está muito claro. É o material e o espiritual. O espiritual só inicia no universo de uma forma, criação direta de Deus, e é chamado princípio inteligente, que somos nós já numa grande evolução. Então, nascidos ou criados, simples e ignorante, olha a capacidade de aprendizado que nós temos, porque o nosso destino é a angelitude. Todos nós, a gente pode acampar muitos anos num sítio, mas nós vamos adiante. Todo o resto, tirando o princípio inteligente, é matéria. Inclusive o pensamento de Deus. Não, não é possível, é possível. Então, quando a gente vai ao Evolução em Dois Mundos, no capítulo 1, que fala de fluido cósmico, André Luiz diz que é o hálito mental de Deus, a matéria mental de Deus, matéria mental. Então, não é que o espírito entrou dentro de você, né? A gente sempre tem essa ideia do dentro, e vasculhou a sua intimidade, porque a sua intimidade está que nem história em quadrinhos ao seu redor, porque para ele é matéria densa. Então, ele faz uma leitura do que nós somos. E ali que nós estamos numa reunião mediúnica, isso é mais claro ainda. Por isso, nós, através do livro Ecos do Passado, que foi publicado aí pela FEEGO, nós fazemos aquela dinâmica de uma reunião mediúnica, provando como o pensamento pode influenciar numa reunião mediúnica, inclusive fazendo com que ela fuja a toda a destinação e ao objetivo que a espiritualidade nos confiou. Então, ao fazer a leitura, imediatamente ele faz uma dedução também. Essas criaturas que estão aqui são hipócritas, porque o que elas estão emitindo para mim agora, ou falando, não está nessa história em quadrinhos que eu estou lendo, que é a revista da existência deles. Se eles me conhecessem, se eles me vissem numa notícia, eles iam me odiar, eles iam dizer que eu merecia a pior condenação. Iam me dizer que eu sou um criminoso, sem remissão. É isso que eu digo aos espíritos dentro da casa espírita? Não. Então, isso vinha criando uma distância entre o que nós somos e o que nós falamos, que estava cada vez mais nos colocando em condições difíceis, porque iríamos responder por elas lá na frente. Então, tudo que está acontecendo
que no primeiro relance nos parece um grande mal, para muitos de nós, o maior mal que vimos na vida, porque é a forma de enxergar de um espírito imperfeito, na realidade vai alavancar o progresso da humanidade. Porque Jesus, do mais infinito mal, ele tira o bem. Ele é um espírito perfeito, um espírito puro, numa comunhão indescritível com o Pai. Ele não vê o mal em nós. Ele vê a dificuldade de aprendizado. Então, ele tenta nos facilitar a matéria para ver se a gente, surpreendido pela prova, aprende que precisa estudar mais, precisa estar mais preparado. Então, as casas fecharam, nós viemos para a nossa família, primeiro grupo de reunião mediúnica em que todos os espíritos se conhecem. Olha só. Então, muitas vezes não dá para a gente fazer com as pessoas de casa o que a gente faz com os espíritos. Seja bem-vindo, meu irmão. Ah, esse não, esse eu conheço bem, mas eles também nos conhecem bem. Então, o primeiro exemplo de como devemos seguir a mediunidade é como nos comportamos dentro da nossa casa, com aqueles espíritos ou que temos longa afetividade, mas e os que nós temos graves desafetos? Então, o exemplo nos dá força, nos credencia para os desafios lá fora. E não podendo ir à casa espírita, eu caí na armadilha de mim mesmo. E agora, esses espíritos que estão convivendo de perto comigo, que eu não posso levar semanalmente para a casa espírita, como é que eles vão se encaminhar? Então, por nossa conta. Nós sabemos tanta coisa, por que não colocamos em prática? Por que não vigiamos e oramos, como Jesus nos diz? Vigiar é atentar, é tomar atenção às circunstâncias ao nosso redor. E não agir simplesmente. Então, é ler o que está ao nosso redor e avaliar o que de bom eu posso oferecer àquela situação. Ah, mas eu não sou santo, agora eu vou dizer sim para todo mundo, vou me prestar a qualquer papel, mas era essa a ideia que nós estávamos deixando para os espíritos que vinham à casa espírita. E que depois, muitas vezes, com a permissão da espiritualidade, nos visitavam na intimidade, ficavam boquiabertos, diziam: acho que aquela pessoa que ia lá no centro, que falou comigo, tem um irmão gêmeo. Porque é tanta distância de um para o outro que esta pessoa não pode ter tido a coragem de falar para mim o que falou lá, de me dar lição de moral. E agora, no mínimo desespero, na mínima dificuldade, ela está em desespero. Aí o espírito Camilo, através da mediunidade de Raul Teixeira, no livro Tempo de Deus, ele nos deixou uma lição incrível. Chama-se Tempo de Escândalos. E ele diz assim: nós conhecemos o dizer que os escândalos precisam vir, mas ai de quem os patrocinar. Pois eu vos digo ao contrário. O maior escândalo da atualidade deveria ser provocado pelos espíritas verdadeiros. Aí você fala, nossa. Aí ele completa: o escândalo da serenidade, o escândalo da retidão de caráter, o escândalo do bom ânimo, porque eu sei o que representa este momento, sei o que ele me convida a fazer. O escândalo de sermos diferentes, não nos preocuparmos da aceitação pelo grupo para seguir padrões considerados normais, mas que se apresentássemos a Jesus, ele os teria como imorais. Ah, todo mundo faz. Jesus faria? Os benfeitores espirituais da nossa casa fariam? Então, por que eu vou fazer? Ah, porque eu sou um espírito imperfeito. Ok.
Então, não se candidate a ser trabalhador da mediunidade. Por isso dizemos que a mediunidade é um sacerdócio. Não é sacerdócio porque você tem que parar de viver no mundo material e 24 horas respirar o mundo espiritual, se dedicar ao trabalho. Claro que não. Nós temos vida que precisa ser vivida, a gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar, a gente precisa viver em sociedade. O sacerdócio é a dedicação de oferecer todos os nossos esforços para domarmos as nossas más inclinações. Então, os espíritos olham e dizem assim, tadinho, ainda não conseguiu, mas ele está tentando de todas as formas. Então, merece o meu respeito. Só o fato de tentar de todas as formas já é um antídoto para que eles não se infiltrem no nosso pensamento e não nos causem desconforto. Então, o desequilíbrio dos médiuns hoje nada tem a ver porque não está trabalhando a mediunidade presencialmente, mas porque não está vivenciando o que a mediunidade lhe ensinou e que ele passou tantas vezes como lição para os espíritos que vieram às reuniões mediúnicas. Por isso, em O Consolador, na pergunta 387, Emmanuel diz assim, a maior necessidade do médium, antes dele se entregar às tarefas, é evangelizar-se, é tomar para si o que diz o Evangelho. E lá no capítulo 17, o Sede Perfeitos, os bons espíritas, está dizendo que o que conta é o nosso esforço. Não é a coisa vem, eu me rendo, porque é difícil conviver com isso. Aí eu repito. Como é que eu vou chegar no mundo espiritual? Já pensou? Eu já imaginei isso para mim. Se todos os espíritos que vieram através da minha mediunidade, ou que receberam a orientação através da minha boca, seja nas reuniões mediúnicas, ou seja em palestras, se eles estiverem todos esperando por mim, vai ser a única forma de eu ter uma multidão de espíritos esperando por mim lá, e dizerem assim, muito bonito, falou muito bem, mas não fez nada do que falou. Vocês já fizeram a conta de quantos espíritos poderiam estar esperando por nós? Quando a gente viu o Bezerra despertando no mundo espiritual e que o levam até aquela varanda e ele vê aquela multidão, ele disse, mas eu não fiz nada. Ele foi exemplo. Então, o exemplo é aquele que às vezes você não conhece quem está observando a forma como você faz, mas você se inclina em modificar a vida daquela pessoa. Ela se mira em você, no seu comportamento, porque o que você diz, numa palestra espírita, conforme a palestra vai desenvolvendo, no final, eu já apago tudo. Eu já não estou mais assimilando. Então, tem alguma parte da palestra que eu assimilei, o resto entrou, mas nem sempre fica. O exemplo grava, não tem como esquecer. Então, né, o que nós vemos, e eu vou deixar aqui para vocês o capítulo 16 Nos Domínios da Mediunidade, que chama-se Mandato Mediúnico, e que tem uma sequência de esclarecimentos, dizendo que hoje milhões de médiuns estão numa mediunidade torturante. Há milhares têm condições psíquicas apreciáveis, mas fica assim, não, se eu me comprometer muito, depois eu deixo de viver a vida. Não, eu vou adiar isso aqui um pouquinho mais, né? Outros tentam adentrar a tarefa, e eu não estou falando somente as reuniões mediúnicas, é onde eu posso servir de exemplo, mas raríssimos, obtêm o mandato mediúnico, que é a confiança da espiritualidade, porque olha e diz, esse age mais do que fala. Então, ele não vai ser surpreendido
com os espíritos infelizes, provando que ele fala, mas não faz. Como o tempo praticamente chegou aos 40 minutos, eu vou deixar para desenvolver nas perguntas, Marina. Obrigada, Eulália. Como sempre, extremamente esclarecedora, enriquecedora, sobretudo acalentadora, né? Eulália, nós não tivemos perguntas no chat, mas eu tenho algumas. Mas se você quiser usar esse tempo para desenvolver alguma coisa para finalizar. Não, pode perguntar, porque quando você perguntar, as pessoas se Aí encorajam. Então tá. Oi, Eulália, engraçado, eu estava pensando, foi um processo de autoeducação forçado que veio para a gente, né? Porque a gente estuda, usa das reuniões mediúnicas para nos autoeducarmos e educarmos a nossa mediunidade. Nós que estamos aqui num grupo de estudo da mediunidade, né? Por exemplo, nas segundas-feiras nós temos a parte teórica, a parte prática. E aí, com o fechamento das casas espíritas, muitos médiuns se viram assim, com maior dificuldade, né? Porque o processo de autoeducação, sobretudo da mediunidade, passou a ter que ser feito em casa, sem o auxílio do grupo, seja mediúnico ou do de estudo, e sem esse contato presencial. Você falou muito bem, deixou muito claro que a gente desenvolve, educa e exerce essa mediunidade de várias formas, não é só na reunião mediúnica, né? Será que a gente podia pontuar algumas formas para ficar bem claro quais são as outras oportunidades que nós temos de educar e de desenvolver essa mediunidade, que não seja na casa espírita nem na reunião mediúnica? Então, quando a gente fala em desenvolver a mediunidade, a impressão que você tem é que uma pessoa que não tem a mediunidade, ela vai, que nem uma academia, eu sou magrinha, eu vou lá e ganho massa muscular no exercício. Mediunidade não funciona assim. Como ela é um comprometimento, ela não pode dispensar essa capacitação intensiva e lembrar que capacitação no mundo espiritual é a parte doutrinária com a parte prática. Se você consegue fazer o que você aprendeu, você dá um passo à frente. Nós não usamos isso aqui. A gente vai despejando o aprendizado. Então, há uma condição que vai modelar o seu corpo biológico, a sua aparelhagem cerebral, e que vai te permitir ter uma sensibilidade que vai ser educada. Então, educada não é desenvolver, porque desenvolver diz que amplia, né? Se você não tiver, você desenvolve. O que nós desenvolvemos é a habilidade de lidar com essa sensibilidade. Então, é óbvio, você coloca a sensibilidade em prática, você fica mais sensível. Por isso, o médium adestrado em trabalhar mediunicamente, ele é uma aparelhagem com sensibilidade maior. Mas não é o exercício da mediunidade que a educa, é o colocar em prática. Olha o mundo espiritual aí falando, né? Teoria prática. Teoria prática. Aqui nós teorizamos muito e praticamos pouco. Porque o que eu digo, ou o que eu penso, ou o que eu sirvo de instrumento para a fala daquele espírito, eu tenho que trazer para a minha vida cotidiana, porque está expresso na minha vida, ou em mim, ou na ambiência ao meu redor, a situação daquele espírito que se comunicou. Então, um erro fatal que nós, na maioria das vezes, cometemos. Nós achamos que os espíritos são selecionados para a nossa reunião mediúnica pela nossa capacidade mediúnica. E aí, quando vem só suicidas, só espíritos cruéis, a gente diz, olha, nossa reunião mediúnica é altamente especializada. Não. Como é feita essa ordem? É de acordo com as pendências que nós temos. Então, o alerta vem
para que eu preste atenção. É o próprio Divaldo que nos fala nessa entrevista. É como se o Espírito dissesse para nós: presta atenção, o caminho que eu tomei e as consequências que eu estou sofrendo agora. Não queira isso para você. Já que você, pela sua sensibilidade, atesta a existência do mundo espiritual. Então, quando vem um espírito muito sofrido, o médium sente. Quando é um espírito muito cruel, sente a frieza calculista. Então, não são fábulas, é realidade. Essa realidade, casada com o depoimento, deveria ser a nossa tarefa da semana, entendeu? E outra coisa, espírita precisa parar de dizer assim: lá na nossa reunião veio um espírito, deu um recado, eu entendi na hora que deu o recado, é para a sala tal. Não é. Quem manda recado somos nós, espíritos imperfeitos. Eles falam no grupo em que o recado precisa chegar. Então, em vez de eu ficar, esse recado é para fulano, aquele é para Beltrano, nunca é para mim, o recado é para o grupo. Nós nos assimilamos uns aos outros pela parecência das dificuldades frente à vida. E, obviamente, diante disso, a espiritualidade direciona os exemplos dolorosos dos espíritos para nos impressionar o suficiente para eu dizer: eu reconheço que em outras proporções tem essa mesma problemática. E estou vendo como isso vai ser um complicador no futuro. Então, melhor será fazer o grande esforço de se modificar agora do que sofrer as consequências depois. Muito obrigada, Eulália. Curioso que às vezes a gente acha que a reunião mediúnica ela é imprescindível, que nós somos imprescindíveis ao trabalho, sendo que antes de Kardec não existia e sempre teve o trabalho, o auxílio, e enfim, né? Bom, apareceram as perguntas, vamos lá. Primeiro, o Daniel Santos perguntou assim: mesmo a gente tentando ser positivo, existem muitas pessoas em volta negativas. No momento, faço oração. Continuo fazendo isso? Acho difícil, né? A oração ela tem que ser feita, mas ela não é algo que resolva o problema. A oração, ela nos conecta à espiritualidade benfeitora, ou pelo menos deveria no nosso esforço. Então, a oração nem sempre começa no momento em que eu abro a boca. Eu abro a boca, começo a falar, e aí, de repente, eu começo a me sentir envolvido numa vibração diferenciada. E aí eu me encharco dessa vibração e retorno com ânimo novo. Porque o problema não é o que está à nossa volta, o problema é como eu reajo com o que está à minha volta. Quando a gente diz assim, Jesus não perdoa, as pessoas falam: como não? Ele não se ofende. Ele não se ofende. Ele não vê o mal, ele não vê a ofensa, ele vê a nossa pequenez, a nossa necessidade de ser conduzidos. Então, ele nos conduz como um pai amoroso, né? Ele nos cobra responsabilidades, ele não fere a lei de causa e efeito, ou seja, ele nos responsabiliza. Nós não fazemos isso, nós sempre achamos que se não fosse o meio em que estamos, faríamos mais coisas. Mas quando nós estamos preparados, nós fazemos independente do meio em que estamos. Olha que diferença, tá? Então é óbvio, eu estou subindo uma ladeira com carro 1.0. Ele pode morrer, eu vou ter que ter paciência, tá? Mas depois que eu aprender a embalar o carro, ele vai subir com mais facilidade. Então, é a resistência que eu crio às situações que me faz forte para seguir adiante, apesar delas. Certinho. Muito obrigada. Bom que o pessoal deu uma encorajada aqui, fiquei feliz. Eu falei para você. Agora, a outra pergunta foi feita pela Elaine Frazão. Ela pôs assim: boa noite, Eulália. Gostaria de ouvir algum conselho
para aqueles que foram aconselhados por espíritos a iniciar os estudos espíritas / mediúnicos nesses tempos? Olha, eu estou sabendo de lugares que estão fazendo reuniões mediúnicas virtuais. A gente tem que ter muito cuidado. Primeiro, não é porque provém de um espírito que o ensinamento é válido. Porque os espíritos, não são todos espíritas. Ó, a gente vê aqui no meio dos espíritas, só porque somos espíritas, todos somos bons? Claro que não. Agora, imagine que o mundo dos espíritos não é feito de espíritos espíritas. É feito de todo tipo de pessoas. Para onde foi o nosso irmão Lázaro? Para o mundo espiritual. Então, até então, nós sabíamos onde ele estava, agora não sabemos mais. Agora, ele pode atacar qualquer um de nós com a incidência do seu pensamento, ele e todos os demais, tá? Então, o importante é nós observarmos para onde estamos conduzindo o pensamento, porque quando conduzimos, nós ligamos os quadrinhos da história a outros iguais, e aí a coisa amplia. Então, não é para exercer mediunidade dentro de casa, não é um local seguro. Dentro da nossa casa, nós estamos à deriva, digamos assim, de tudo que uma reunião mediúnica nos oferece. Porque quando a gente lê, por exemplo, o Memórias de um Suicida, quando fala daquele grupo mediúnico que eles buscam para atender os suicidas, ali está muito bem descrito a aparelhagem que existe numa reunião mediúnica, aparelhagem de fato, tá? Para suprir as nossas falhas e preservarmos o quanto for possível de contaminações fluídicas dentro da reunião mediúnica. Mas aquela aparelhagem não vem com a gente para casa. O que deveria vir com a gente para casa era o aprendizado de como eu devo ser diferente do que fui até agora. E eu não estou falando isso para vocês, estou falando para mim também. Então, nós precisamos criar resistência moral para o enfrentamento das dificuldades e para ombrear com esses espíritos sem nos contaminarmos. Nos contaminamos porque nos vinculamos moralmente a eles. Sem essa vinculação moral, não há contaminação que nos modifique a situação da existência. Se não há algo assim que passe pelo organismo, mas se desfaz a breve tempo. Então, não é para fazer mediúnica em casa, gente. Calma. Não é a mediúnica que vai nos transformar em espíritos bons, tá? Não é a mediúnica. Ela apenas acresce a nossa responsabilidade. Agora é época de nós diminuirmos a distância entre o que conhecemos e o que exemplificamos. E voltarmos, quando for hora, muito mais fortalecidos, com um enfoque totalmente diferente do que tínhamos até agora. Obrigada, Eulália. A Tássia perguntou assim: quando fala-se em mediunidade tratada, seria o quê? Qual é esse tratamento? Eu nunca ouvi esse termo, né? Eu também não. Nunca ouvi esse termo. Talvez a pessoa queira dizer uma mediunidade positiva, que a gente fala, que é aquela que produz, por exemplo, a mediunidade de Divaldo Franco, de Chico Xavier, de Ivone no Amaral Pereira. Então, ela produz, e se a gente só colocar a Ivone, por que eu escolhi a Ivone? Porque o Chico, por si só, ele cativou o mundo inteiro. O Divaldo tem uma palavra que arrebata, a mídia o colocou no mundo inteiro, mas Dona Ivone não. Dona Ivone até hoje não tem o reconhecimento que o porte da mediunidade dela ofereceu à Terra. Então, ela passou todo tipo de miséria, né? Miséria material, miséria física, porque estava sempre doente, mas ela não passou pela miséria moral,
porque ela foi resistente a todas as adversidades. É isso que é pedido ao médium. Então, mediunidade tratada para mim é aquela que sabe como agir, independente de estar ou não numa reunião mediúnica. Porque nós íamos ser privilegiados se só houvesse evolução para médium que trabalha em reunião mediúnica, nós estaríamos como muitas religiões aí que dizem que são os escolhidos. E os nossos irmãos médiuns de outras religiões, que às vezes, sem conhecer mediunidade, servem muito mais do que nós, estão andando muito mais do que nós. Tem que pensar nisso. É verdade. A Marisa escreveu assim: sinto que o meu estado mediúnico aflorou muito mais nesse período de pandemia. É possível que isso tenha acontecido ou é impressão minha? Primeiro, a gente precisa compreender o que é que a pessoa fala de aflorado. Ah, eu estou mais sensível, todos estamos. Porque nós estamos passando por desafios nunca antes experimentados. Então, se nós olharmos, por exemplo, na área da psicologia, da psiquiatria, nós vamos ver o aumento da descompensação emocional. Por quê? Porque primeiro nós tivemos que voltar para casa. Ah, mas eu já estava em casa. Será? Ou ia para casa para dormir? Nós precisamos ter a convivência direta, isso trouxe muitas questões à tona. Quantas separações conjugais existiram? Quantos filhos e pais se separaram? Né? Porque a separação não é só entre cônjuges. Então, muita coisa veio à tona. Isso nos sensibiliza. Tá? Ah, mas eu estou sentindo uma verdadeira síndrome, como a gente lê sobre mediunidade. Tudo bem, mas nem todas as síndromes listadas como sensações da mediunidade o são de fato. Então, é preciso muito cuidado, nunca colocar numa reunião mediúnica uma pessoa que chega à casa espírita com essa síndrome, porque ela vai fazer vai corresponder a todos os sintomas e muitas vezes, com o passar do tempo, ela vai descobrir que aquilo era emocional, vai se sentir constrangida e abandonará o grupo. Então, calma, gente. Há síndromes que podem ser tratadas por um abraço. Quanto aqui, se nós leiloarmos um abraço? Quanto nós vamos pagar agora por um abraço daqueles gostosos, né? Então, nós estamos com falta de afetividade, né, dos companheiros, da casa, mas não nos preocupemos com os espíritos, porque eles estão sendo muito bem encaminhados. E o nosso, para onde está indo? É tão curioso, porque você está falando disso e me veio na mente até mais cedo. A gente lê no livro lá, o último do Divaldo, né, do Manuel Filomeno, No No Rumo do rumo Mundo de do mundo. Regeneração. Eu não sei se você teve essa impressão, mas à medida que você foi falando, parece que me vinha muito essa ideia. Eu acredito que com essa transição, né, esse período que nós estamos vivendo, eu tenho para mim que a atividade mediúnica em si mesmo, assim como dos médios e de todos aqueles que trabalham com mediunidade, algo a mais parece que vai ser pedido da gente. Você acha que isso faz sentido? Assim, parece que eu acho que também está havendo uma transição planetária, nós estamos passando por um período de transformação, está sendo exigido de nós muito mais vigilância, esforço, cuidado, e ao ler aquele livro, eu sinto que parece que a atividade mediúnica também vai ser pedida algo a mais aos médiums. O que você acha? Então, a atividade mediúnica agora ela vai ser de período maior. Vocês acham mesmo que dezenas de anos de preparo, depois um equipamento biológico, né, cerebral tão específico para usar uma, duas vezes por semana, por 2 ou 3 horas? Você acha? Não. Então, o que está faltando? Está faltando a gente compreender o objetivo grandioso da mediunidade. Percebam que nesse livro todas as reuniões mediúnicas acontecem no transcorrer do sono.
E outra coisa, não tem mais a minha casa, a sua casa, a casa do outro. Agora, a diretiva da mediunidade está sob as bênçãos da espiritualidade maior. Nós vamos vencer as fronteiras da minha casa espírita e vamos servir a humanidade. Então, eu estou adequadamente pronto para todos os dias, olha, todos os dias poder me desvincular no momento do sono e estar presente a essa reunião mediúnica sem fronteiras, que se em nossa casa você estava conversando com o espírito e sabia que muitos estavam naquela sintonia recebendo essa fala, imagine no mundo espiritual. Como isso atinge, porque eles têm outros mecanismos mais específicos. E para quem serão? Para os médiuns que definitivamente derem testemunhos de coragem, firmeza. Se nós ficarmos na pequenez da nossa casa, da nossa reunião, não se preocupe, nós vamos voltar para lá. Mas se nós vencermos isso, nós vamos voltar para lá, mas lá será apenas uma pitadinha, porque o nosso trabalho, nosso servir à mediunidade será de uma amplitude inimaginável. Olha isso! Então, foi para nós rompermos a singeleza, a pequenez de uma casa espírita e estarmos trabalhando numa reunião sob a direção desses benfeitores espirituais, às vezes de uma cidade, de um estado, de um país, da terra. Cada um de nós tem um alcance de participação. Então, se você está extremamente perturbado, se você está com essa síndrome, eu digo assim, ai, 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 você não está conseguindo se preparar para participar lá. Porque a sensação de servir à mediunidade, realmente servir, é maravilhosa. Nós vemos ali as médiuns, as duas médiuns, uma encarnada e uma desencarnada, não sei se vocês prestaram atenção, porque as duas doam ectoplasma. Então, isso nos desperta para saber que até mesmo o ectoplasma, ele tem categorizações para além do corpo biológico. Então, o que eu posso dar atrelado a um corpo biológico é uma coisa. O que eu posso dar desatrelada dele é muito mais, porque o meu preparo assimila toda a energia da natureza e eu sirvo como doador para os espíritos. Alguém ficou com dúvida do que nós fomos convidados a realizar? Que trabalho grandioso é esse? É incrível. Pessoal, com muito pesar, eu tenho que comunicar que o nosso tempo se esgotou, infelizmente, né? Passou tão rápido. Então, eu peço desculpas às perguntas que não foram aqui passadas, em razão do tempo. Mas quem sabe numa outra oportunidade a gente volta e consegue responder a todas. Eulália, eu te agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade, pela sua solicitude, pelos seus esclarecimentos. É muito rico, né, ouvir você que, além do cabedal teórico, tem toda a vivência, né, de uma mediunidade ostensiva, que foi educada a duras penas, né, exigindo muito esforço, muita luta, e isso é motivação para nós que estamos aqui começando ou caminhando nessa longa jornada que, sobretudo, é instrumento de esperança, né? Esperança de dias melhores, esperança de autoeducação, de autoconhecimento, de autotransformação. Pelo menos tem sido nos dada essa oportunidade. Então, a gente agradece mais uma vez pelo carinho conosco aqui do MEP e pela sua fala. Vou passar, então, a palavra para a Cris, que ela vai conduzir o encerramento. Lhe agradecemos de coração, né, maravilhosa palestra, e nos traz a noção da grandiosidade da mediunidade, da nossa responsabilidade.
da oportunidade, né, que nos é concedida. Muita gratidão a você. E nós vamos passar então para a prece final, que será feita pela Mirna. Boa noite a todos, obrigado pela presença nesse dia de tão grande aprendizado, né? A Eulália, sempre muito, 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 muito bem explicada. Então, nesse momento que nós nos preparamos para a prece final, vamos fechar os nossos olhos, levando o nosso pensamento ao alto, em vibrações de amor, para nos colocarmos à frente do nosso amigo incondicional de todas as horas, Jesus. Mestre amado, nós te agradecemos pela oportunidade bendita do aprendizado através do curso de mediunidade e prática e por todas as pessoas que se doaram para que isso fosse possível. Nesse momento difícil onde nos encontramos, a todo instante com o medo, o desespero e com a dor, te pedimos, Mestre, que sejas o colo que acolhe e o abraço que nos fortalece. Auxilia-nos a perseverar no caminho da transição, para que por nós foi pedido às vésperas da encarnação. Que possamos ser instrumento da fé viva, que propaga o teu evangelho pelo caminho. Nós que somos os trabalhadores da última hora, te pedimos, amigo querido, perseverança. Agradecemos-te pela saúde, o lar, o alimento, e te rogamos por todos aqueles que estejam necessitando de algum desses itens. Principalmente pedimos-te pelos que estão vivendo o aprendizado da doença e da perda de entes queridos. Por fim, agradecemos-te, mestre amigo, por sua misericórdia infinita para conosco, rogando-te por aqueles que ainda não encontraram a paz de seguir os seus ensinamentos. Obrigada, Jesus. Sê conosco hoje e sempre. Assim seja. Pessoal, então, boa noite a todos, obrigada pela presença. Nós terminamos esse primeiro semestre com chave de ouro e contamos com a presença dos alunos inscritos no próximo semestre e aos demais que acompanhem o nosso Instagram, porque lá a gente avisa quando nós teremos novas aulas abertas ao público. Para nós é motivo de muita alegria tê-los conosco também. Tá bom? Muito obrigada e um grande abraço. Obrigada.